Boca do Inferno. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, de Gregório de Matos. Olá, meus amores, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast de Camões a Clarice. Essa semana nós estamos falando um pouquinho sobre algumas obras clássicas do Barroco no Brasil. E nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre a obra de Gregório de Matos. Bom, para que nós possamos adentrar propriamente na obra do Gregório de Matos, a gente precisa entender um pouquinho sobre como foi a trajetória de vida dele, tudo que ele passou, um pouco sobre a família, sobre as influências que ele recebeu. Então, é importante que a gente conheça esse aspecto que vai influenciar a escrita dele. Bom, ele nasceu na Bahia em 1632 e não nasceu numa família de pobres coitados. Ele nasceu numa família bastante abastada, privilegiada e influente, certo? E, obviamente, quem nasce com tantos privilégios vai receber uma educação de primeira, certo? Ele estudou no colégio dos jesuítas, que era a educação mais top de linha daquela época. Quem tinha status estudava no colégio dos jesuítas. E além de receber todos aqueles conhecimentos, né, que a gente já conhece, linguagem e matemática e ciências e tal, ele também recebeu uma educação religiosa. Isso também vai estar presente na escrita dele. Depois, quando ele fica mais jovem, né, envelhece um pouco, ele vai para a Universidade de Coimbra. Ele passa muitos anos morando fora. E quando ele volta ao Brasil, é que ele começa a se dedicar mais à poesia dele, né? Em especial as famosas sátiras do Gregório de Matos, que eram mais voltadas para a comunidade baiana naquela época, né? Sátiras, para quem não sabe, são críticas, né? Muito ácidas e tal. E ele fazia isso sempre voltado para os aspectos sociais, para a comunidade, para as pessoas que tinham influência, para os poderosos, certo? E isso aí acabou, né, chateando algumas pessoas da alta sociedade. Ele acabou se encrencando por isso um pouco depois, inclusive por conta dessas sátiras, né, por conta dessa acidez que ele tinha, ele acabou sendo apelidado como Boca do Inferno, né, justamente por conta dessa característica, assim, bastante peculiar dele. Bom, um aspecto importante é que a literatura daquela época era mais oral do que escrita, certo? A imprensa estava proibida, então isso dificultou um pouco a reunião dos poemas dele, né, depois. Então, ele falava e aí as pessoas iam repassando de boca a boca. Então, voltando para a história dele, ele vai passar muitos anos em Portugal e quando ele volta para o Brasil, a vida dele acaba se tornando um pouco atribulada. Ele vai ganhar cargos importantes na alta sociedade baiana, mas acaba perdendo porque ele se envolve em problemas de ordem religiosa e tal. Como a gente sabe, ele não era muito de medir as palavras, então isso acabou ofendendo algumas pessoas do alto escalão, né? Então, ele acabou se prejudicando por conta disso. E depois que ele perdeu esses cargos, depois que ele foi arrumando encrenca com esses poderosos, ele acabou que chutou o balde, como a gente costuma dizer, e aí foi curtindo, resolveu curtir a vida, ia curtir noite após noite, e obviamente a língua não parava, entendeu? E a alcunha Boca do Inferno acabou permanecendo aí até os dias de hoje. Por conta dessas sátiras que ele proferia a peito aberto pelas
ruas da Bahia. Ele acaba sendo ameaçado de morte, e aí ele precisa dar uma saidinha de leve, né? Ele vai para Angola, passar um tempinho lá, até porque ele tinha problemas com muitas pessoas, né? Só que ele ofendia muito mais as pessoas mais poderosas da sociedade, certo? Então ele sabia com quem ele estava se metendo e o que aquelas pessoas eram capazes de fazer. Então, depois que ele foi ameaçado, ele resolveu dar uma saidinha enquanto os ânimos se acalmavam. Ele não passa muito tempo fora e quando ele volta, ele acaba adoecendo e por isso ele falece. Guardem a história de Gregório de Matos no coração de vocês. Quando a gente for analisar os poemas, nós vamos perceber o quanto a história de vida do autor vai influenciar na escrita dos poemas dele. Ele é um autor que não se prendeu a uma só forma de escrita, certo? Ele escreveu sonetos, mas ele não escreveu só sonetos. Ele também escreveu quadras, escreveu sextilhas, enfim, poemas de diversas formas, certo? De tamanhos diferentes, rimados, certo? Sempre rimados. Mas geralmente seguindo um esquema métrico regular, certo? Se o primeiro verso é decassílabo, o último verso vai ser decassílabo também. Não que todos os poemas dele tenham o esquema métrico regular, né? Mas a esmagadora maioria sim. E outra coisa importante de nós frisarmos aqui é que a obra do Gregório de Matos vai ser dividida em algumas vertentes principais. Né? Vão ser poemas satíricos, também ele vai trazer poemas sacros e poemas lírico-amorosos, certo? Os satíricos, que vai ter aqueles escárnios à sociedade baiana da época. Os sacros vão ser com a temática religiosa, né, do sagrado. Como eu já disse, ele estudou em colégio de jesuítas, então ele acabou recebendo essa influência também religiosa. E por último, os poemas lírico-amorosos, que tem aquilo que a gente já sabe, né? Vai falar sobre a paixão, o amor carnal. Ele fala muito da dualidade, né? Carne e espírito. Fala muito sobre a beleza feminina, a figura da mulher, dentre outros. Então, 3 pontos principais: poesia satírica, poesia religiosa e poesia amorosa. E agora nós chegamos no momento mais esperado do nosso podcast, que é a análise dos poemas, tá? Nós vamos tentar fazer uma análise bem breve, senão esse podcast vai ficar com 3 horas, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês um poema de cada vertente, um lírico amoroso, um sacro e um satírico. E nós vamos analisar brevemente cada um deles. Então, o primeiro vai ser o poema lírico amoroso. E ele se chama A Mesma Dona Ângela. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise estrofe por estrofe, tá bom? A primeira estrofe diz assim: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? Né? Bom, primeiramente já começa pelo nome da senhora, não é? Ângela.
ele faz esse jogo de palavras, né? Ângela, anjo, angélica, certo? Angélica vem do latim, que significa como um anjo. Então, nós já vemos o nosso autor elevar essa mulher a um nível divino, tá bom? E na segunda estrofe, ele vai falar o seguinte. E no segundo verso, ele vai falar o seguinte. Isso é ser flor e anjo juntamente. E nós vamos perceber que durante todo o poema ele vai trabalhar com essas duas imagens. A imagem da flor e a imagem do anjo. Aqui ele está dizendo que essa mulher é a junção dessas duas figuras, flor e anjo. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? Ou seja, em quem, se não em Ângela, essas duas imagens poderiam ser um só, tá? Só poderia ser ela, porque igual a ela não existe nenhuma outra. E aqui nós já podemos encontrar a primeira dualidade, que é muito característica do barroco. Qual que seria ela? A flor representando o material, o palpável, e o anjo que vai representar o lado espiritual. Tá? Então, a dualidade seria material e espiritual. E que outra dualidade nós podemos inferir também a partir dessas duas imagens, da flor e do anjo? Nós podemos inferir brevidade e eternidade, certo? A flor, como sendo uma coisa que se consome de uma maneira rápida, e o anjo, que simboliza a eternidade. Passando para a segunda estrofe, ele vai dizer o seguinte. Quem veria uma flor que não a cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus não o idolatrara? Quer dizer, nessa estrofe, ele vai construir a imagem de uma mulher irresistível, tá? Quem vê uma flor e não quer pegar, né? Quem vê uma flor e não quer tomar para si. Quem vê um ser celestial tão lindo quanto um anjo e não idolatra esse ser, tá? Questionamentos do eu lírico. Reflita aí com você mesmo. No primeiro terceto do soneto, ele vai dizer o seguinte. Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Nessa estrofe, o eu lírico vai enfatizar essa ideia da idolatria a esse anjo, né? E frente a essa relação de idolatria, né, nada mais justo do que pedir a esse anjo proteção contra as tentações. E que tentações, né? De que tentações esse eu lírico está falando? Ele vai dizer na estrofe seguinte. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Quem é a tentação? A própria Ângela. Tá? Aqui a situação vai mudar, vai reverter. O que antes era angelical, o que antes era divino, agora vai tomar a forma de tentação. É mais uma vez aí a presença dessa dualidade. O soneto inicia com a louvação dessa beleza dos deuses e vai terminar numa espécie de advertência contra essa tentação que não é divina, é muito pelo contrário. Então, esse soneto vai ser um exemplo clássico de como Gregório de Matos vai construir a poesia lírica amorosa dele. E sempre existe assim essa tensão da imagem feminina, angelical e divina em conflito com a tentação da carne que enlouquece o espírito. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo poema. O próximo texto será o nosso representante da poesia sacra do Gregório de Matos e se chama A Jesus Cristo Nosso Senhor. Vamos fazer no mesmo esquema do outro poema, vamos analisar por estrofes,
tá? Na primeira, ele vai dizer o seguinte: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, o eu lírico está assumindo o pecado, ele diz pequei, mas não é por isso que eu vou abdicar ou abrir mão da clemência de Deus, tá bom? Até porque quanto mais ele peca, mais Deus perdoa. Tá? Então, por que ele abdicaria dessa clemência, certo? Na segunda estrofe, ele vai dizer o seguinte: se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Ou seja, se o pecado é suficiente para causar a ira de Deus, um gemido, um apelo, vai ser o bastante para que ele se abrande, para que ele se acalme, tá? É só pedir que vai dar certo. E, né, ele enfatiza mais uma vez a questão do perdão, né? Mesmo que o lírico tenha pecado, Deus sempre concede o perdão. No nosso primeiro terceto, ele vai dizer o seguinte: se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. E aqui ele vai fazer uma intertextualidade com aquela história da Bíblia. Quem é cristão com certeza vai lembrar que é uma parábola, né, onde um pastor tem 100 ovelhas e perde uma e ele sai adoidado procurando essa ovelha. E quando ele acha, é a felicidade maior do mundo, como se ele tivesse achado mais 99, né? Só que ele achou uma só. O que isso quer dizer? O que isso representa, né, na verdade? Que a conversão, o arrependimento de um pecador já é motivo para as glórias no céu, certo? E é isso que ele quer dizer no poema. E aí, na próxima estrofe, ele vai assumir o papel dessa ovelha. Ele vai dizer: eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, como eu já disse, né, o eu lírico vai assumir o papel da ovelha perdida e vai pedir ao Senhor que o cobre pelo que ele cometeu. Tá? E diz que Deus não quer perder a glória, a felicidade de recuperá-lo, de recuperar essa ovelha perdida. Então, nesse poema em especial, nós estamos vendo a dualidade que existe, né? Pecado, salvação, divino, profano, certo? Mas nos poemas sacros do Gregório de Matos, nós vemos muitas outras, né? Por exemplo, matéria, espírito, poder, submissão, mortalidade e eternidade, por aí vai. Tá? Geralmente ele fala sobre a vida terrena, sobre os perigos da vida terrena, sobre a angústia da morte, da mortalidade, sobre o quanto nós somos pequenos comparados a Deus, né? Perante a grandeza divina. Vai falar sobre a submissão à igreja, a contrição, arrependimento dos pecados, salvação e por aí vai, tá bom? Beleza, agora vamos ao terceiro e último poema. É muito provável que vocês já conheçam esse poema, se vocês já leram qualquer coisa por aí na internet ou na escola sobre Gregório de Matos, vocês devem ter dado de cara com esse poema. Ele se chama A Cidade da Bahia e vai ser o nosso exemplo da poesia satírica do Gregório de Matos, certo? Ele vai dizer o seguinte na primeira estrofe: a cidade da Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vê a ti, tu a mim empenhado. Rica eu te vi já, tu a mim abundante. Então,
Ele começa o poema já num tom saudosista, né, relembrando o passado. Ele diz que tudo está muito diferente do que era, né, inclusive ele próprio. Ele se refere não só à cidade, mas a ele mesmo. A Bahia que era rica antes, agora está pobre. Né? E por quê? Ele vai explicar. Na segunda estrofe ele diz: a ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Aqui ele faz referência ao mercantilismo da região, certo? Dessa relação comercial entre a Bahia e o que vinha de fora, né? Os estrangeiros e tal. Só que dessa relação, né, um saía prejudicado e, no caso, era a Bahia, né? A Bahia sai perdendo. Ela deixa de ser abastada, deixa de ser rica como ela era e passa a ser desvalida, vamos dizer assim, certo? Na próxima estrofe ele diz: deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda simples aceitas do sagaz Brichote. E aqui a referência é a produção, né, e o comércio de açúcar na região, que era fortíssimo. E esse comércio era feito com os estrangeiros, né, que ele chama aí de Brichote. Quando ele fala Brichote, ele se refere aos gringos, né, que estavam usurpando as riquezas da Bahia nessa relação que só favorecia um dos lados, né, no caso, o deles. E na próxima estrofe, ele diz: ó, quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Ou seja, ele deseja ver a Bahia sendo governada de uma maneira mais séria, de uma maneira mais comprometida, né? E aí ele faz referência também, né, faz uma metáfora aí de referência ao tempo em que o comércio de algodão dava um status melhor à Bahia, né? Ele diz: o tempo em que fora de algodão o teu capote. Ou seja, quando na época do comércio de algodão, na época do auge do comércio de algodão, a Bahia estava em uma outra condição. Ela era respeitada, tinha uma produção imensa e muitas vantagens econômicas. Então, fica nítida a saudade do lírico desse tempo. Fica nítida a saudade que o lírico sente desse tempo de uma Bahia que tinha prestígio. Esse poema não é dos mais ácidos que o Gregório de Matos já produziu, tá bom? Tem uns que são bem mais pesados, bem mais grosseiros, palavrão e tudo, tá? Tudo que a grosseria tem direito, ele fez e escreveu, tá? Nesse poema, né, especificamente, a gente vê que os ataques são proferidos à Bahia como sociedade, né, como um todo. Mas também existem aqueles que são voltados especificamente para determinadas pessoas ou classes, né, para os fidalgos, para os clérigos, né, defensores da moral e dos bons costumes, mas que na verdade eram corruptos. Eu não sei se isso daí lembra a vocês alguma coisa e tal, mas enfim. Eram direcionadas também a autoridades, né, que abusavam do poder, mas não só para esse povo do alto escalão, da alta sociedade. Ele também falava da Dona Maria e do seu Zé que mora ali na esquina e fofoca da vida alheia, ou seja, ele falava de todo mundo. Bom, ninguém escapava das denúncias de Gregório de Matos. Vou encerrar esse podcast recomendando a leitura e já fazendo o convite para o nosso próximo episódio, que vai sair logo, logo. Então não percam, ainda tem muita literatura barroca para a gente ver, certo? Um beijo a todos, muito obrigada pela atenção, pela companhia e até a próxima.